Fala, meu povo! Como é que vocês estão, meus amigos? Buenos dias! Tem uma galera aí, gente, uma galera aí não, eu já vou dizer que já tem bem tempo que eu me comunico com eles, né? A gente já comuniquei algumas vezes, sempre como comuniquei, desde pequenininho eu tinha, assim, uma sensação muito agradável, sabe? Que eu sonhava, assim, e acordava bem e sempre pensava assim: esse sonho ficará guardado na memória. Eu sempre pensava assim que era sonho bom, sabe? Muitas vezes uns sonhos assim é diversos, sabe? Mas são dimensões, gente, categorizado como dimensões do Elixan, né? Elixan significa o seguinte, que Xan não seria aqui o mundo físico, né? Eli seria, no caso, a porta de saída para o mundo espiritual, né? Então, essas dimensões, Elixãs, são dimensões espirituais conectadas, né, com a vida após a vida aqui, né? Porque não existe morte, tá, gente? Não existe. O que existe é uma passagem, né? Desta condição humana na sobrevivência para a condição espiritual, né? É isso que as pessoas devem ter em mente, né? E parar de ficar falando em morte, que morte não existe. Mas o que acontece é isso, gente. Essas dimensões, né? Só que essas dimensões é o seguinte, gente. O elemento delas é ar e fogo, né? Elas não se coabitam com a densidade, né? A densidade seria no caso do elemento terra e água, né? Você vê a água se assenta na terra. No caso, se você tem uma vasilha, vasilha representa o elemento terra. Você coloca a água fica ali. Se não tiver a terra, a água sempre vai fluir de alguma forma. Mas se não tiver nada, contém a água. Então, mas de certa forma a água, ela se coabita com a terra, né? Por isso que o nível fisiológico e sexual, né? O primeiro e o segundo chakra, né? O primeiro chakra seria o elemento terra, o segundo seria o elemento água. Por isso que os dois têm muita união, gente. É por isso que o ser humano, a maioria das pessoas estão no nível fisiológico e sexual. Porque é esse nível que traz por meio de sobrevivência, que principal faz com que o espírito seja preso dentro do corpo. E o que acontece é o seguinte, gente. Essas dimensões do Elixan, que são as que ficam nas portas, né, de saída, mais provenientes da direção sudoeste, né, a direção noroeste do mundo, são mais provenientes dos portas de entrada, né. A direção sudoeste é dos portas de saída, né? É daqueles que estão saindo dessa vida para o espiritual, né? Já do noroeste é daqueles que estão chegando do mundo espiritual para o mundo físico, né? Para habitar os seus corpos físicos. Aí o que acontece, gente? As dimensões Elixan das portas de saída são lugares fantásticos, gente. São lugares fascinantes, né? Geralmente a criança, quando vai nesses lugares, né, nesse ambiente, ela acorda bem, ela acorda calma, ela acorda feliz, ela tem sonhos divertidos, né, sonhos agradáveis. Sabe aqueles sonhos bons que vocês sempre se lembram, sabe? Que vocês tiveram. Muitas vezes, gente, esses ambientes se conectam só com a criança. Porque a criança, gente, ela tem uma energia mais aqui, ó. Por isso que a criança, eu falo com vocês, a criança às vezes dá duas, três garfadinhas ali no prato de comida e já sai correndo para brincar. Às vezes o pai pensa assim, gente, onde é que está a energia do meu filho? Meu filho quase não come, fica correndo para lá e para cá. Menino, a mãe fala, né? Menino, vem comer, menino. Você saco vazio, não para em pé. Ou não parem. Para muito, né? Ou não para, quer dizer, fica movimentando o dia inteiro. Então a criança, ela tem uma energia natural, gente. Por quê? Porque ela é mais conectada com o hemisfério direito do cérebro. Nossa, que falação alta ali. O hemisfério direito do cérebro, gente, é que faz a conexão com o mundo espiritual. Vai lá pro quadro TikTok, tem ninguém lá, grita. Isso, não, mãe, pera aí um pouquinho, por favor.
Então, gente, para a conexão... Você tá incomodando os outros Não, lá gente, embaixo? mãe, deixa eu quietinho, tá? Aqui, a conexão, gente, com o mundo espiritual é uma coisa muito especial na criança, entende? Por isso que quando a gente é criança, a gente tem sonhos bons, a gente tem sonhos agradáveis, porque a gente se conecta, vamos dizer assim, com nossos anjinhos, digamos assim, né? Com nossos amiguinhos espirituais, né? Por isso que eu disse para vocês, gente, que desde o início, focar mais no lado da criança, que vai ajudar vocês a voltar a se conectar com as coisas íntimas, mais especiais, relacionadas aos sentimentos mais puros, agradáveis que vocês têm, de estarem bem consigo mesmo. Que isso, gente, é que faz a criança ser feliz. É isso que faz a criança estar bem. É essa conexão espiritual com essas dimensões porta de saída. Só que o que acontece, gente? Quando a criança vai crescendo, chega no momento da puberdade, o lado sexual começa a desenvolver, né? Que a fisiologia sexual começa a nascer os pelinhos pubianos, né? A criança começa a ter pensamentos mais sexuais, digamos assim, né? Seria um caso no intermediário ali da criança para o adolescente, na pré-adolescência, né? A criança já começa a despertar o lado sexual dela, né? A menina começa a dar os peitinhos assim, começa. Então já começa, gente, a menstruação da menina, né? No menino, a voz, né, começa a mudar também. Então essa fase, gente, sexual, o que acontece? O nosso primeiro chakra, ele, como eu já falei para vocês, ele é ligado com o chakra da coroa. Com o chakra com o sétimo chakra, né? O primeiro é ligado com o sétimo, com o último, que está fora do corpo, que faz a conexão com o espiritual. Só que o que acontece? Quando é criança, quando o nível sexual não está ainda formado, né? O primeiro chakra é mais unido com esse chakra espiritual, com o sétimo chakra, ele tem mais comunicação. Por isso que a criança, gente, acessa essas dimensões dos portas de saída, dos elixãs, e tem sonhos maravilhosos, sabe? Ela é por isso que ela é protegida espiritualmente. Por isso que as crianças, gente, que têm a conexão com os portas de saída, ela é naturalmente protegida. Mas por que pode acontecer alguns azar na vida da criança? É porque a criança, ao começar a formar o nível sexual, a situação sexual dela, né, a fisiologia sexual, ela começa a unir mais o segundo chakra, né? Ela começa mais a se conectar com o segundo chakra, que é unido com o primeiro, né? Só que é unido para a pessoa sobreviver. Então é nisso, gente, que dá a formação do corpo humano, né? A formação do homem. Inclusive nos 16 anos por 19 começa uma espécie de engrossamento da base da coluna. Todo menino tem, as mulheres não tem tanto não. São mais mulheres conectadas com ancestrais que costumam ter. São mulheres fortes, né? A maioria não tem muito não. Por isso que a mulher é mais aberta. Já o homem engrossa a base da coluna, dá força física. E isso traduz ele para o lado masculino. Então ele perde esse lado da criança. Por isso que a mulher, gente, costuma ser mais sensível, ter muitas vezes mais imaginação, sabe? Ficar ali com aqueles pensamentos, né, sentimentais. E o homem não. Fica igual eu já falei para vocês, muitas vezes é aquela coisa. O cara fica naquela situação de comer, beber, meter, dormir e trabalhar. E muitas vezes bloqueado, ainda mais se tratando quando a pessoa tem o DNA, que eu já falei, o DNA suíno, né, Yamnaya, né, herdou da paternidade Yamnaya, que acaba ele levando ainda mais para o lado sexual. Então ficam homens assim, sexistas, né, e até maliciosos, né. Então tem mulheres, gente, que elas têm relação com homens, elas têm a impressão de elas estarem sendo estupradas. Elas não têm aquele sentimento, sabe, com o marido. Então isso leva elas a até mesmo sofrerem, né? Mas isso é assunto de outro vídeo, né? Mas falando agora, gente, dessas dimensões, né? Por isso, gente, é que muitas pessoas, gente, estão sofrendo aqui no mundo.
Porque muitas pessoas, elas perderam a conexão com as dimensões porta de saída, né? E tem algumas crianças, gente, que os porta de saída fica querendo levar, né? Então fica uma mediação entre o pessoal aqui do mundo que quer trazer elas para viver, para elas ter a vida aqui no mundo, né? Ser uma pessoa aqui, desenvolver, se tornar um rapaz e depois um homem, arrumar uma mulher, ter filhos e seguir com a vida, né? Fomentar uma família. Só que as dimensões do Elixan, algumas delas ficam fazendo pressão para a criança ir mais cedo, né? Porque eles pensam assim, que a criança pode sofrer, que é um ser que ele vai ter uma mente mais pura, mais conectada à criança. Por isso que eu já falei para vocês que muitos desses seres, né, quiseram me levar antes, né, porque eles não sabiam da minha missão, né, que é uma missão de extraterrestres. Eles acharam que eu pertencia às dimensões do Elixan, e eu não pertenço. Já estive lá em outras vidas, em outras existências, mas não pertenço lá. Tenho um maior amor, carinho por eles, né? Aos portas de saída. Inclusive estou aqui no Sudoeste por eles, para ajudar eles, para ajudar o povo deles, né? Em um grande projeto que é a Agenda 89, que é a agenda extraterrestre, gente. Que é para trazer esses seres para uma outra perspectiva, para ampliar a consciência deles. Vai lá pro quarto da Janaína, do tio meu Paulo, bem. vai lá. Não, meu bem, deixa eu terminar. Sabe por que você tá atrapalhando os outros dormir? Então fala Mas mais eu vou baixo. terminar, tá? Eu estou Fala terminando. mais baixo. Tá. Aqui, gente, então é uma coisa muito importante, gente, de vocês saberem, gente, que nós temos amiguinhos espirituais, né? Nós temos amiguinhos espirituais, os porta de saída, os elixãs. Só que muita gente tem uma concepção de que eles têm a ver com o lado assim que da vida após a morte. Então, eles, como as pessoas acreditam muito assim que a pessoa morre, não morre, não existe morte. As pessoas têm uma impressão de que quem sai dessa vida, né, acabou. Muita gente tem essa impressão, né, porque não se conecta. Mas agora, quem se conecta muito com o Alexandre tem o terceiro olho aberto e pode ver os espíritos. Então a pessoa fica bem. Só que a maioria não tem, gente, né? A maioria não tem isso. Só que a gente vai ter um trabalho aí para poder abrir essas pessoas. Porque essas pessoas, gente, pelo nível fisiológico, elas não vão conseguir vencer. A maioria não vai. Porque tem que ter uma força de vontade muito grande. Pelo nível do coração, não é todo mundo que se conecta. Então a gente vai trazer eles do nível sexual até a quinta casa, para eles já despertarem o terceiro olho aqui, ó, vendo no ambiente, né? Não precisa sair para conectar. Então é a jogada que a gente quer ter, né? Para a gente libertar as pessoas do sofrimento aqui do mundo e não tirar eles dessa vida, para que eles possam acessar o mundo espiritual estando no corpo físico. Olha que legal! Esse é o projeto. E é um projeto que a gente vai começar em conjunto com a Agenda 89. Porque a Agenda 89, gente, é uma agenda futura, tá? Ainda vai demorar um tempinho. Pode ser antes, pode ser depois. Mas é uma agenda extraterrestre que vem melhorar esse mundo, gente. Que vem regenerar e transformar esse ambiente de terceira dimensão em quinta dimensão. E a gente vai se tornar extraterrestre de novo e libertar todos os seres daqui, né? Só que isso futuramente. Primeiro a gente vai fazer uma médiazinha, né? E eu quero aqui convidar pessoalmente o povo do Oriente, né? Eu quero convidar eles para a Agenda 89, né? Quero convidar eles e espero que eles estejam comigo nessa, né, com o Solipsi Rai, com o Mahuluk, com nós albianos, para que a gente possa trazer uma perspectiva assim maravilhosa de mudança para esse mundo e que a gente possa agilizar isso, né? Então desde já eu mando um salve aí ao povo do Oriente. Fala mais alto. Para, já chega. Quero ver se vocês vão estar comigo, gente. Agenda Futura 89. Transformar a terceira dimensão em quinta dimensão. Todo dia ele fala a mesma coisa.
Chega já. Deixa o seu domingo. Tá Que tudo é? fechado. Deixa então domingo que tem. Chega. Chega nada. Vamos falar mesmo. Eu vou dar um soco nesse Vamos falar.